Boa noite, irmãos, graça e paz. Olha, eu estou aqui tentando pensar numa expressão para descrever o sentimento meu e da minha esposa, da Adriana, em estar com vocês. E a expressão que me vem à mente é que legal. Que legal conhecer a IPI de Tupã, nossa primeira vez aqui. E conversei já com a minha esposa, com a Adriana, que houve uma identificação com essa igreja, com o pastor Jesus, a irmã Noemi. Inclusive teve um café e um bolo ali no fundo, que eu fiquei tentado a me convidar as próximas vezes. E é muito legal conhecer uma igreja da nossa denominação, uma igreja viva, vibrante. E o que eu posso dizer aos irmãos e às irmãs é que orem por nós, né? Como o pastor Jesus disse, nós estamos numa mudança, né, de uma trajetória ministerial. Deus tem nos chamado para um país da Ásia e devemos nos mudar ainda esse ano para a Ásia. Então, ore por nós. Eu recebi o desafio de compartilhar com os irmãos uma mensagem com tema sobre missões. E orando durante a semana, o que compartilhar com os irmãos, me veio para falar a respeito de uma área que talvez não é tão mencionada quando o assunto é missões, que é a oração. Então hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da oração e da intercessão missionária. Peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, o Antigo Testamento, capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel. E meus irmãos, a leitura que nós vamos fazer é uma leitura longa. Nós vamos ler até o verso 19. Aliás, eu me esqueci de um detalhe aqui. Qual é a versão que os irmãos usam aqui em Tupã? A revista é atualizada? Meus irmãos, eu estou com uma Bíblia aqui que é muito parecida com a revista atualizada, é a Nova Almeida atualizada. Eu vou ler nessa versão aqui, mas os irmãos podem me acompanhar na versão ARA, que é a revista atualizada. Eu creio que será possível me acompanhar. Como é um texto longo, é muito fácil se distrair. É muito fácil. A nossa leitura vai até o verso 19. E eu não consigo pular aqui nenhum texto, senão a gente vai perder de vista aqui o contexto, né, da história que nós temos para ver. Então eu peço para que você ouça com atenção, lute consigo mesmo, e nós vamos chegar até o final desse texto. Daniel capítulo 9, a partir do primeiro verso até o verso de número 19. Podemos ler? A palavra do Senhor diz assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco, e sentado na cinza, orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. E aí vem a oração de Daniel: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes,
aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramentos, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, as iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, nós clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus. Nós agradecemos por essa palavra que foi preservada pelo Senhor por tanto tempo e chega até nós intacta. E nós cremos que através dessa palavra o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Senhor, a despeito das minhas limitações, das nossas distrações, que o nosso coração esteja atento à tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Dá-me a Escócia, senão eu morro. Sabe de quem é essa oração? Dá-me a Escócia, senão eu morro. Essa era a oração de um reformador, servo de Deus, homem de oração, lá do século XVI, chamado John Knox. Como John Knox
desejava que Deus visitasse o seu povo, a Escócia. E que a nação escocesa abraçasse a reforma protestante, lá no século XVI. Uma oração carregada de paixão, de amor pelo povo, pelo seu povo, assim como nós vemos na oração que nós acabamos de ler aqui no capítulo 9 de Daniel. Aliás, quando nós vamos para o livro de Daniel, se tem algo que se destaca é oração. Todo o tempo que Daniel passa lá na Babilônia, longe da sua terra, Daniel se mostra aqui no livro como um homem de oração. Eu não sei quantos já leram o livro de Daniel, mas eu creio que os irmãos vão se lembrar de algumas histórias. Por exemplo, no capítulo 2 do livro de Daniel, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho e ameaça matar todos os sábios do reino se ninguém descobrisse o significado daquele sonho. O que Daniel faz? Lá no capítulo 2, Daniel ora a Deus. Deus concede a Daniel não somente o sonho, mas também a interpretação do sonho. Capítulo 2. Avançando um pouco mais, no capítulo 6, um outro rei, o rei Dario ou Dário, emite um decreto proibindo a oração. O que Daniel faz? Se esconde. Daniel ora ao Senhor escancaradamente, com as janelas abertas, 3 vezes ao dia. Por causa disso, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas por ser também um homem de oração, Deus concedeu a ele livramento, porque ainda não era o momento de partir e estar com o Senhor. Aqui no capítulo 9, que nós acabamos de ouvir e ler, mais uma vez, Daniel está orando ao Senhor, e nós temos aqui uma oração longa, mas é uma oração muito importante, que tem muita coisa para nos ensinar. Mas, para a gente entender de fato o porquê Daniel está orando, e qual é o teor aqui da oração de Daniel, eu quero convidar você a voltar ainda mais no tempo, para que a gente entenda aqui o contexto, mais ou menos 400 anos antes de Daniel. Então pense, a época de Daniel na Babilônia, 400 anos antes, o que acontece com a nação de Israel? Israel era apenas um único país. Nos dias do rei Davi, nos dias do seu filho Salomão. Depois de Salomão, Israel é dividido em 2 países. O país do norte e o país do sul. O reino de Israel, norte, o reino de Judá, o sul. Cada país começa a sua história de apostasia, abandono da fé, quebra da aliança, de abismo em abismo, de mal a pior. Os 2 países. Foi nessa época em que Deus levanta os profetas. Os profetas eram homens de Deus que tinham basicamente uma mensagem dizendo: povo de Israel ou povo de Judá, se vocês não se arrependerem de todo o mal, de toda a iniquidade, da prostituição, da idolatria, da injustiça, Deus vai levantar uma nação mais poderosa do que a nação de vocês, e vocês serão severamente castigados. Adivinha o que o povo faz? O povo não dá ouvidos. O país do norte foi o primeiro a receber o castigo de Deus. Se levanta um reino chamado o reino da Assíria, acaba com o país do norte. Mais ou menos 1,5 séculos depois é a vez do país do sul, que é chamado de Judá. Deus levanta uma nação poderosíssima, que é a nação da Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor chega em Jerusalém e destrói tudo, destrói o templo e leva grande parte dos judeus para a terra da Babilônia. Gente, é muito longe.
esse povo foi a pé, de Jerusalém até a Babilônia, mais ou menos uma distância daqui de Tupã até Salvador, na Bahia, imagina? Ou então para Buenos Aires. Em 3 deportações, o povo judeu é levado para a Babilônia. Entre os deportados havia um adolescente de 14 anos de idade chamado Daniel. Daniel era de família nobre. Por ser de família nobre, ele não foi lá na Babilônia lançado para fazer trabalho braçal, mas ele foi levado para a corte da Babilônia, o que foi um bom negócio para esse adolescente, porque ele teria ali a oportunidade de, em outras palavras, estudar na grande universidade da Babilônia, ele e seus amigos. Daniel tinha essa grande oportunidade de ser uma influência ali na corte. Passado o tempo, já no capítulo 6 do livro de Daniel, aquela terra já não é mais governada por Nabucodonosor ou pela Babilônia, mas se levanta um outro império que é chamado de Medo-Persa, e o rei agora é Dário ou Dario. Eu sempre fico na dúvida qual é a pronúncia correta, e as duas me parece que são as pronúncias corretas. Eu vou chamar de Dario. Agora, no capítulo 6 de Daniel, nós estamos no capítulo 9, mas no capítulo 6, Daniel já não é mais um adolescente, mas agora é um senhor de 82 anos de idade. Passou praticamente toda a sua vida em terra estrangeira, mas fiel a Deus, temente ao Senhor. Nesse tempo, agora no capítulo 9, Daniel, por volta dos seus 82, 83 anos, orando a Deus e estudando a palavra de Deus, se depara com um livro ou com um rolo do profeta Jeremias, que era quase que seu contemporâneo. E ao ler o livro do profeta Jeremias, Daniel se depara com um decreto de Deus, conforme nós podemos ler aqui no verso 2. O verso 2, os irmãos podem acompanhar comigo. Daniel diz: entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Só a título de curiosidade, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ver o que Daniel está lendo aqui. Capítulo 29 de Jeremias, a partir do verso 10. Jeremias 29, 10. Olha a profecia que Deus deu ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Aí o verso 11, olha que bonito isso. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E a profecia continua. Daniel, quando lê esse trecho do rolo ou do livro de Jeremias, faz a conta do tempo que ele está lá na Babilônia e chega à conclusão: espera aí, está na hora dessa profecia se cumprir. Já se passaram 70 anos. Está na hora do nosso povo voltar. Então imagina a alegria de Daniel perceber que estava vivenciando um momento em que seu povo voltaria para a terra de Jerusalém, de onde foi arrancado. Só que Daniel se depara com os seus conterrâneos, com os judeus, e percebem esses judeus acomodados na Babilônia, como se a Babilônia agora fosse o lugar do povo judeu.
Jerusalém caiu no esquecimento, porque agora esses judeus na Babilônia, eles estão trabalhando, eles estão seguindo a vida, então, para que essa história de voltar para Jerusalém? E Daniel, imagino eu, ficou aqui desesperado em perceber essa apatia do povo judeu. O verso 3 diz que Daniel então se põe a orar ao Senhor. O verso 3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. E aí nós temos essa oração aqui a partir do verso 4, meus irmãos. E essa oração que Daniel faz é uma aula de oração, é uma escola de intercessão. Nós temos a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. Na oração do Pai Nosso nós entendemos alguns princípios de como deve ser a nossa oração. Aqui nós também temos princípios que são bem parecidos com a oração do Pai Nosso. Nós não vamos ler novamente toda essa oração de Daniel, porque é muito longa, mas eu quero destacar aqui alguns detalhes dessa oração. Em primeiro lugar, o verso 4, nós percebemos que Daniel começa essa oração, você pode me acompanhar aí na Bíblia, começa a oração com grande exaltação a Deus, dizendo: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel está aqui destacando os atributos de Deus. É igual a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o que Daniel faz aqui nessa oração, destacando o poder de Deus, a grandeza de Deus. Depois, no verso 5 em diante, até o verso de número 11, Daniel confessa os pecados dele e do povo. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando a gente pensa na vida de Daniel, é muito difícil encontrar um deslize de Daniel, não é? Daniel é retratado na palavra de Deus como alguém muito correto diante do Senhor. Mas você vai perceber aqui no texto, e durante a semana você pode meditar no capítulo 9 de Daniel, que Daniel, ele não está dizendo assim: Senhor, eles pecaram, os líderes pecaram, eu não. Daniel está confessando o seu próprio pecado, se fazendo um com o povo judeu, um com a comunidade. Isso nos ensina muita coisa. Porque às vezes quando na igreja local as coisas não vão bem, geralmente a nossa postura é de culpar a liderança. É o conselho, foi o conselho que tomou essa decisão. É o pastor. É a liderança da escola dominical, do departamento infantil. A confissão de Daniel aqui é: nós pecamos contra ti. Verso 5, nós temos pecado e cometido iniquidades. E é muito interessante que Daniel também dá nome aos pecados. Não é uma confissão genérica. Nós somos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Daniel exalta o poder de Deus. Em segundo lugar, Daniel confessa os seus pecados e o pecado do povo. Em terceiro lugar, Daniel reconhece a legitimidade do julgamento de Deus. O verso 14 diz assim: o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Quando as coisas começam a aparentemente dar errado na nossa vida, o que a gente faz geralmente? A gente começa a questionar a justiça de Deus. A gente pensa que tem uma ideia melhor do que a de Deus para as nossas vidas. O que Daniel está dizendo aqui é: nós estamos nessa situação de vergonha, de humilhação. Mas olha o que Daniel diz no verso 14: o Senhor é justo em tudo o que faz.
Então, depois de adorar a Deus, confessar os pecados e reconhecer a legitimidade do juízo de Deus, no final dessa oração, do verso 15 até o verso 19, Daniel apela para a misericórdia e a graça de Deus. É muito interessante que Daniel diz assim: é a tua cidade, Senhor, é o teu santo monte. Ou seja, a oração não é apenas pelo bem-estar do povo, mas é pelo nome do Senhor. É como se Daniel estivesse dizendo: Senhor, Jerusalém é chamada de tua cidade, o povo de Israel é chamado de teu povo. Se nós continuarmos nessa situação, as nações ao redor de nós vão começar a duvidar do caráter de Deus e do amor de Deus. Olha o apelo de Daniel: Senhor, é o teu monte, é a tua cidade, é o teu nome que está em jogo, Senhor. E dessa maneira então Daniel clama pela bondade de Deus. Será que essa oração foi respondida por Deus? Se você quiser saber o final dessa história, você continue depois em casa, a partir do verso 20. E dando o spoiler, nós vemos que Deus atende essa oração de Daniel. Deus envia inclusive o anjo Gabriel para anunciar a restauração do povo de Israel. Mas acima de tudo, Deus promete a vinda do ungido do Messias, que resolveria o problema do pecado da nação de uma vez por todas. Essa oração de Daniel foi uma oração missionária, uma intercessão pela conversão do seu povo, pela restauração do povo de Israel. E meus irmãos, de forma objetiva eu gostaria de destacar, a partir do texto que nós lemos aqui, algumas lições para nós nessa noite. O que nós podemos aprender com essa oração missionária? Como que nós podemos aplicar isso para os nossos dias? O que eu faço com esse texto amanhã, na segunda-feira? A primeira lição que eu gostaria de destacar aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é que Daniel encontrou no decreto de Deus, naquilo que já havia sido determinado por Deus, motivação para orar. Daniel leu o livro do profeta Jeremias, se depara com a seguinte informação: está decretado, são 70 anos, depois de 70 anos o povo volta para a sua terra. Daniel viu nesse decreto motivação para orar. Talvez você ache isso muito estranho, porque eu não sei aqui em Tupã, pastor, mas lá em Bauru, nós batemos cabeça, a igreja bate muita cabeça, quando tenta conciliar dois assuntos: soberania de Deus e responsabilidade humana. E uma pergunta que vem frequentemente para nós pastores é: Deus decretou todas as coisas? E nós entendemos que sim, o nosso Deus é soberano. Se Deus decretou todas as coisas, por que orar? Se Deus decretou a salvação de pessoas para a salvação, por que pregar o evangelho? Já parou para pensar nisso? O nosso Deus é soberano. Nós temos vários textos na Bíblia que falam do decreto de Deus. Mas também nós temos vários textos na Bíblia que falam da responsabilidade que nós temos. Como conciliar essas duas coisas? É difícil. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte, é o que Daniel sabia aqui. O mesmo Deus que decreta os fins é o Deus que decreta os meios. É o mesmo Deus. Por que pregar o evangelho se Deus já decretou a salvação dos eleitos?
Romanos capítulo 10 deixa muito claro que Deus que decretou a salvação dos eleitos é o Deus que decretou a pregação do evangelho como meio para alcançar o fim. Como, pois, está lá em Romanos capítulo 10, como, pois, invocarão aqueles que não ouviram nada a respeito do evangelho? Como crerão se não há quem pregue? Deus decretou o fim, mas decretou os meios. Deus decretou, irmãos, a oração como meio de alcançar o seu propósito. É por isso que nós oramos. Por que nós oramos pela cura de alguém? Porque Deus determinou que a oração é o instrumento, é o meio para que Deus alcance aquilo que já estava determinado. Lá na nossa igreja, às vezes nós temos alguns irmãos bem fatalistas assim, que dizem assim: por que eu vou orar pela conversão de fulano se Deus já sabe se ela vai ser convertida ou não? E de fato, é difícil de responder essa pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte: tá bom, você conhece a mente de Deus? Porque Deuteronômio 29 diz que as coisas que Deus revelou é para nós, são para nós. Mas as coisas que Deus não revelou, não é para o nosso bico. A pergunta que eu faço para esse irmão e para essa irmã é a seguinte: e se Deus determinou que a conversão do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, virá por meio da tua oração? Você sabe? Não sei. Então, se nós não sabemos qual é o meio, qual é o nosso papel? Perfeito, orar. Se a oração é o meio, por que eu vou orar por determinada nação? Porque pode ser que Deus tenha determinado alcançar vidas nessa nação que você nunca pôs o pé, através da tua oração. E se Deus determinou alcançar com o evangelho o meu vizinho por meio da pregação do evangelho, da minha boca, ou então através do meu testemunho? E se Deus determinou alcançar o seu colega de trabalho por meio do seu testemunho? É o que Daniel faz aqui. Já está decretado, são 70 anos. Olha o que Daniel faz. Daniel jejua. Daniel joga cinza sobre a sua cabeça. Daniel se coloca aqui em oração. Quando nós olhamos para a história de Daniel, em pouco tempo Dario já não existia mais. Deus levanta o outro rei, que é o rei Ciro, e esse rei Ciro decreta o retorno dos judeus para a sua terra. Ou seja, Deus usou a oração de Daniel como instrumento para a restauração do povo de Israel. Irmão, irmã, Deus pode usar a tua oração para a conversão de alguém. Amém? Deus pode usar a tua oração para a restauração de muita gente. Então, ore. Isso é fazer missões também. Nós podemos fazer missões enviando, indo, contribuindo, mas principalmente orando. Então a primeira lição para nós essa noite é essa. Daniel viu no decreto de Deus encorajamento, motivação para orar. Segunda lição que eu gostaria de destacar com os irmãos é que Daniel sabia que a Babilônia não era seu lugar, não era seu destino final. Como eu disse, Daniel chega na Babilônia por volta dos seus 14 anos e tinha um futuro promissor pela frente. Porque ele é colocado na Universidade da Babilônia, aprendendo com os sábios, morando na corte do rei Nabucodonosor. Mas Daniel nunca se enganou por aquilo que tinha. Daniel sabia que a Babilônia não era a sua terra. Era apenas a oportunidade de ser o canal, o instrumento de Deus ali na Babilônia. Para que os irmãos tenham uma ideia, no capítulo 6 de Daniel, quando o rei já é Dario,
Daniel mandava em toda aquela terra da Babilônia. Daniel só estava abaixo do rei. Mas Daniel não se apega a isso. Daniel está aqui desesperado, orando para o retorno do povo judeu à sua terra. E, meus irmãos, nós erramos muito nisso aqui. Porque muitas vezes Deus nos abençoa com bons empregos, boas escolas. E nós achamos que este mundo é o nosso destino final. Se Deus tem abençoado você no seu trabalho, é para que você seja canal de bênção no seu trabalho. Se Deus tem abençoado você na sua escola, na sua faculdade, é para que você seja canal de bênção lá. Para que você seja um intercessor no seu trabalho. Para que você seja uma mulher de oração na sua faculdade, na sua escola. Um homem de oração. Nós estamos nessa Babilônia, mas o nosso destino final é a Nova Jerusalém. E nessa Babilônia nós temos uma missão. Sabe qual é a nossa missão? Nós precisamos anunciar que a nossa terra não é aqui. Irmão, se a nossa terra não é aqui, os meus filhos têm que estar comigo na Nova Jerusalém. A minha esposa tem que estar comigo na Nova Jerusalém. A minha família, a minha parentela tem que estar comigo. Os meus amigos precisam estar comigo na Nova Jerusalém. Então eu preciso pregar o evangelho para eles. Eu preciso interceder por eles. Eu preciso clamar para que estejamos todos na Nova Jerusalém. Como a oração é importante, meus irmãos. Hoje foi falado a respeito da oração da mãe, né? De uma mãe. A poesia linda. Deus abençoe sua vida, viu, meu irmão? Deus abençoe o seu dom. Meus irmãos, se eu estou aqui, eu falo não pregando mais. Se conheço hoje o evangelho, eu sou fruto da oração da minha mãe. Eu nasci no lar evangélico. Mas infelizmente abandonei os caminhos do Senhor por um bom tempo da minha vida. Aí vai a mãe, o pai, os irmãos intercederem pelo retorno da ovelha negra da família. Recentemente minha mãe estava numa célula, num grupo pequeno de mulheres. E aí tinha uma mãe ali nesse grupo pequeno desesperada porque o seu filho também havia abandonado os caminhos do Senhor. Depois me contaram essa história. A minha mãe deixou uma palavra de consolo para essa mulher. E ela disse assim para essa mulher: que uma mãe gera seu filho 2 vezes. A primeira a partir do ventre e a segunda a partir dos joelhos. Eu fui gerado a partir dos joelhos da minha mãe, da oração. Foi uma oração missionária. Uma intercessão missionária. Nós devemos aqui aprender com Daniel nisso. A nossa oração tem que ser uma oração missionária. E quando eu digo missões, missões a partir da nossa casa, nossa vizinhança, nosso trabalho e oração pelas nações. Então interceda, meu irmão, minha irmã, interceda. E terceiro e último lugar, terceira lição que nós podemos aprender com esse texto é que a gente precisa aprender com Daniel a interceder pelos perdidos. Nós precisamos aprender com Daniel a interceder pelos perdidos. Nós precisamos orar com a mesma compaixão que Daniel tinha. Nós precisamos orar com a mesma paixão que tinha aquele reformador que eu citei no início da nossa mensagem, John Knox. John Knox, as orações que ele fazia pelo povo escocês eram orações poderosíssimas, orações carregadas de profundo amor. Sabe que John Knox arrumou para a cabeça quando ele começou a pregar o evangelho na Escócia, ele teve que fugir de lá. Porque a rainha da Inglaterra, conhecida como Rainha Sanguinária, Maria Sanguinária,
queria varrer das Ilhas Britânicas todo o vestígio de reforma protestante, e John Knox acaba fugindo, indo até a Suíça, chegando na cidade de Genebra. Ali em Genebra foi bom para John Knox, porque ele teve um tempo de paz, foi pastoreado por João Calvino ali em Genebra. Mas diz a história que quando a esposa de John Knox chamava ele para jantar ou almoçar, a resposta que ele dava era: como que eu posso comer em paz, se o meu povo perece, se o meu povo está distante da palavra de Deus? E a oração de John Knox era praticamente a mesma, todo dia: dá-me a Escócia, senão eu morro, Senhor. Aí vinha um tempo de silêncio, dali a pouco, com mais intensidade: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer. Sabe o que aconteceu? Deus lhe deu a Escócia. Deus abriu o caminho para John Knox, ele volta para a Escócia, prega o evangelho, de maneira que a nação escocesa, na sua época, abraça a reforma protestante. John Knox funda ali a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana nasce na Escócia com o John Knox. Da Escócia, a igreja presbiteriana vai para a Irlanda, para a Inglaterra, anos mais tarde até os Estados Unidos, com os imigrantes britânicos, ingleses, irlandeses. Passando um tempo na história, irmãos, 1859, chega no Brasil um jovem de 26 anos chamado Ashbel Green Simonton, um norte-americano. Traz o presbiterianismo para o Brasil. Sabe o que é interessante? O Ashbel Green Simonton era descendente de escoceses, descendente daqueles escoceses que foram evangelizados por John Knox. Irmãos, nós presbiterianos somos fruto da oração deste servo de Deus. Olha o poder da oração, olha o quão importante é a intercessão missionária. E é por isso que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, verso 16: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu espero que isso sirva de encorajamento para você, meu irmão, minha irmã, para que você interceda pela sua família, interceda pelos seus familiares, pelos seus amigos. Todo cristão é um missionário. Todo cristão tem uma missão. Nem todos são chamados para ir. Muitos são chamados para ficar. Muitos de vocês são chamados para ficar em Tupã. Mas tem algo que todos nós podemos fazer: orar. Orar. Já disse um teólogo do passado que o diabo ri dos nossos planejamentos, das nossas estratégias, zomba das nossas estratégias, mas treme de medo diante de uma oração de poder. Que a nossa oração seja: Senhor, dá-me a minha família, senão eu morro. Dá-me a minha casa, senão eu morro. Dá-me Tupã, senão eu morro. Não tem como pensar em missões sem oração. Impossível. Nós aprendemos isso com Daniel, nós aprendemos isso com John Knox, mas acima de tudo, a grande lição de que missão e oração caminham juntas, a grande lição está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enviado por Deus para fazer missões aqui nessa terra, a missão de nos resgatar, a missão de nos salvar. Meus irmãos, no ápice da sua missão, às vésperas da crucificação que garantiria para nós a vida eterna,
Jesus fez uma oração intercessória e missionária. Antes de realizar a sua missão na cruz do Calvário, Jesus ora por mim e por você. Está com a sua Bíblia aberta? Abra no Evangelho de João, para a gente encerrar, capítulo 17. Nós temos aqui a famosa oração intercessória de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, quando nos representa diante do Pai, às vésperas da sua crucificação. O que eu quero destacar aqui nesse capítulo, primeiro é o verso 9. Olha que oração específica por nós. Jesus diz: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Agora, olha o verso 20. Jesus está orando pelos seus discípulos. No verso 20, Jesus diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Por quem Jesus está orando aqui? Por você. Você sabia que tem você na Bíblia? Está aqui. Por mim e por você. Jesus está orando aqui, não pelos discípulos, não apenas por eles, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Somos nós. Quando Jesus nos representa na cruz do Calvário, antes de pagar a nossa dívida, o nosso débito na cruz, olha a missão de Jesus aqui: intercede por mim e por você, intercede por nós, e não somente por nós, mas por todos aqueles que serão alcançados pela pregação do Evangelho. Não tem como fazer missão sem oração. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e faça de nós intercessores. Que Deus nos abençoe.